E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos lá do IPSI, tá? E a gente ministra aulas aqui no canal do YouTube e realiza atendimento lá no IPSI, tá? Com o Simbólico. Bem, hoje a gente vai falar sobre monografia e trabalhos científicos, tá? O nome da nossa aula vai ser Facilitando a Produção de Conhecimento, Dicas para a Confecção do seu TCC. Bem, o presente texto ele surgiu de uma necessidade pessoal, né? que pode mas que pode ser realidade aí de muitos estudantes, tá? Bem, durante o fim da minha graduação eu sofri muito porque as orientações elas eram, né, precárias, não porque o professor era ruim, muito pelo contrário, mas porque eu não tinha uma estrutura na universidade, né, para isso. A universidade não formou os estudantes desde o começo do curso para isso. Então eu tive aí dificuldades para produzir o trabalho de conclusão de curso, que é o momento que o aluno inicia a vida científica. Bem, a ausência de profissionais focados nesse tipo de disciplina nas faculdades aponta aí uma precariedade aí da universidade, né? E principalmente no sentido da iniciação científica, porque elas não promovem na gente, elas não fomentam a cientificidade. Então, né, a gente acaba tendo uma ideia extremamente depreciativa e aversiva à prática da ciência, né? O fruto dessa aula vai ser algumas informações, né, algumas dicas que eu aprendi com alguns profissionais, tá? O professor Rodrigues, tá, da Universidade da Califórnia, professor de Psicologia Social Leonardo Pinto de Almeida, da Universidade Federal Fluminense, professor Ilana Mutian, da Universidade de São Marcos, né? Todos me ensinaram aí com muita atenção e disposição, né, e dispondo de um tempo que eles não tinham. Então, tempo muito precioso. Então, eu acho que é de bom tom eu transmitir esse conhecimento para todas as pessoas, tá? Bem, todo trabalho acadêmico, eles são científicos. Não importa qual tipo dele seja, se é uma iniciação científica, se é um... Bem, todos os trabalhos acadêmicos e universitários, eles devem ser científicos. Por isso, eles precisam ser sistematizados, né? Mas o que é isso? Sistematizado é mais do que você fazer construção material dele, mas tem que seguir um roteiro, né? Isso a gente encontra muito muitos tópicos aí na internet, né? Quando a gente escreve um texto científico, isso quer dizer que o texto foi construído sob rigor metodológico, né? E sob um elevado nível de encadeamento de ideias. Então, essas ideias elas têm que ser feitas, elas têm que ser oriundas de pesquisas anteriores, né? Prévias, né? E absolutamente todos os trabalhos científicos eles têm que gerar reflexão, né? E essa reflexão ela emerge na hora que você faz as revisões bibliográficas. Primeira coisa, você lê bastante antes de você começar sobre o tema, tá? Bem, quando a gente elabora um trabalho científico, o primeiro passo é escolher o tema. Em geral, a gente recomenda que seja algo de nosso interesse, mas eu falo que isso é bobagem, tá? Quando você vai escolher um tema, não basta ser do seu interesse. O trabalho científico ele deve ser do interesse da sociedade, tá? Suponhamos que o tema que nos chama mais atenção é a vontade de comer bolo de chocolate. Você não pode fazer um trabalho, bem, você pode, mas você não deve fazer um trabalho que fale sobre isso, porque né, não tem menor lógica, assim, não vai ter apoio nenhum, isso não tem nenhuma importância, né? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer, algumas perguntas que a gente tem que fazer antes de escolher o tema são: o quanto esse trabalho vai auxiliar a sociedade? O quanto esse trabalho vai auxiliar as áreas do conhecimento? O quanto esse trabalho vai auxiliar o desenvolvimento científico? Essas perguntas, pessoal, elas são a base para qualquer trabalho acadêmico, né? Só que dificilmente a gente é ensinado a realizá-las antes de iniciar a produção do nosso trabalho, né? Porque são essas respostas dessas perguntas que vão justificar todo o nosso empenho. Eu não lembro de ter aprendido isso e duvido que você tenha aprendido, né? Bem, mas agora que a gente sabe isso, a gente tem que entender que um trabalho precisa ter uma problemática, né? Para que a partir disso a gente possa definir um objetivo. Por exemplo, você já tem o seu tema,
Beleza, qual que vai ser o seu objetivo? Seu objetivo tem que ser responder uma pergunta, né? Uma pergunta inteligente, né? Então vamos lá. Como você vai elaborar essa pergunta? É uma coisa também bem intrigante. A gente primeiro que você tem que saber é que a gente seria ingênuo se a gente tentasse responder, né? Mas eu posso te dar algumas dicas. Que assim, embora o papel do orientador, né, ele seja e é o papel que eu estou fazendo aqui, ele seja de extrema importância, a gente tem que entender que pesquisadores e cientistas eles precisam ter talento, né? E eles precisam ter facilidade para solucionar impasses, né? Atualmente a gente vê pouquíssimas perguntas novas e originais, e isso remonta a certo desamparo dos jovens pesquisadores como a gente. Tá? Só que você também não precisa inventar a roda, você pode pegar alguma coisa que já existe e olhar de um prisma diferente. Tá? Fazer a pergunta certa vai depender do que você conhece sobre o assunto. Então, geralmente, eles pedem, os professores orientadores, que a gente delimite o tema, tá? Só que como a gente vai delimitar o que a gente não sabe, né? Portanto, eu recomendo que o recorte e a delimitação seja temática, tá? E isso ocorra quando você já domina o tema. Antes disso, faz um pré-projeto, bem abrangente e tal, né? Enfim. Um trabalho acadêmico ou científico, pessoal, não vou, só para você entender, eu estou dando esse overview, mas mais para o final eu vou te ensinar o tipo de citação, quando usar, como fazer, uma por uma, tá? Um trabalho acadêmico ou científico, ele deve ter coisas óbvias que os sites e livros apresentam, né? Que se você for ver aí, todo na internet é cheio, mas nenhum desses negócios de internet vai te falar ou vai te ensinar o que eu estou te ensinando aqui, tá? E eu estou te ensinando isso porque, como eu falei, os professores tiveram paciência de me ensinar de graça. Então, minha obrigação é te passar isso de graça. Bem, todo mundo sabe que tem que ter introdução, né, objetivo, justificativa, etc. Mas dificilmente a gente encontra algum conteúdo que nos explique como desenvolver esses itens, né? E nesse ponto, a gente vai tentar fazer nessa videoaula, é justamente te ensinar isso, tá? O nosso objetivo aqui é discutir, explicar e comentar estudos acadêmicos bem produzidos. Tá? Você tem que saber, você vai fazer a sua monografia. Ela tem esse nome porque é uma monografia, tem um tema. Né? Você não deve ter dois objetos de estudo. Tem que ter um objeto, é mono, tá? Todos os trabalhos científicos de graduação ou pós-graduação, eles são monografia, porque estudam apenas um objeto de estudo. No entanto, há casos diferenciados, mas a gente não vai abordar aqui, tá? Na monografia, se estuda um único problema, um único tema, só que de modo profundo. É certo que existem tipos de trabalho que, né, científicos como resumos, né, texto didático, resenha bibliográfica, enfim. Só que uma resenha ela só é científica depois, ela só é resenha depois que ela é publicada, tá? Mas isso, enfim, é tema para outro artigo. O que você tem que saber é que você tem que ter um tema, dentro desse tema, um objeto de estudo. Não é dois, nem três, nem um pouquinho de cada um, tá? Harley, dá um exemplo. Se você vai estudar sobre a dengue, você vai dizer assim, eu vou estudar meu tema, um estudo sobre a dengue. Aí você vai estar lá outro título, isso é um exemplo, tá? Aí outro título. Um estudo sobre a pata direita do lado direito da pestana direita do mosquito do tamanho 3 que veste 1. Assim, é um tema e um objeto de estudo bem específico, tá? Outra coisa que você tem que saber, o título. O título do seu trabalho, ele é um dos itens mais importantes, tá? Eu acho que é o mais importante, porque é por meio dele que você vai ter que despertar no leitor a leitura, o interesse, né? Os autores geralmente sugerem que a gente faça depois de construir todo o trabalho. Sabatini e Sampaio, em 2009, por exemplo, eles escreveram que o título deve ser o último item a ser construído. Porém, eu sugiro que você faça primeiro, tá? Porque vai ser por meio dele que logo no início você vai delimitar o seu estudo e assim, nortear o seu estudo, tá? Eu vou ressaltar, lógico, que no fim da construção esse item ele seja revisto, tá? E atualizado, se necessário. Né? Porque o título, meus amigos, ele tem que ser o conteúdo fiel do trabalho, né?
em uma aula ministrada aí pelo... Inclusive, esse é um tipo de citação, tá? Ó, presta atenção. Você sabe que eu estou seguindo um roteirinho que eu escrevi, e aqui no meu roteiro tem um tipo de citação que eu vou dizer agora. Em uma aula ministrada aos alunos do 10º semestre do curso de Psicologia em 2012, o professor Tiago Lopes de Oliveira, aí tem aqui aquele doisinho, tá? Que é para indicar, sabe, aqui em cima, para indicar que é uma citação. Aí eu continuo. Ó. O professor Tiago Lopes de Oliveira proferiu a frase. O título do trabalho, aí eu coloquei entre parênteses, entre aspas, né? Duplas. O título do trabalho deve ser exatamente o retrato do conteúdo. Fechei aspas duplas. Né? Esse é um tipo de citação que você tem que usar muito. Quando? Quando você ouviu um cara, o professor falar em aula, também você pode fazer isso. Tá? Você pode citar sim dessa forma. Tá? Aí você diz lá. Aí eu vou continuar aqui, né? Já citei, ó, portanto, seja cuidadoso aí nesse ponto, tá? Pois ele vai dizer, ele é o título que vai definir se seu trabalho vai ser lido ou se ele vai virar peso de porta. Ou então se ele vai ser requisitado na biblioteca. Eu digo assim, ó, aí eu tenho uma outra situação que é Volpato, aí parênteses 2003, vírgula, né? Não, sem vírgula, Apud, Sabatini e Cardoso 2009, vírgula, P, que é página, ponto 110. Eu tô falando aqui, ó, eu, Harley, li Volpato 2003, tá? Aliás, desculpa, eu, Harley, li Sabatini e Cardoso 2009, na página 110, e ele tá citando Volpato 2003, Apud, tá? Aí tem aqui. É isso que você tem que saber. Aí ele fala assim, ó, orienta que o título é, dois pontos, né? Ao, aspas duplas, atrair o leitor, informar o leitor, não enganar o leitor, não aborrecer o leitor, fecha aspas duplas, tá? Então é uma citação também, você tem que fazer dessa forminha. Viu só como eu falei, ó, Volpato aí, parênteses 2003, apoio de Sabatini Cardoso 2009, vírgula, P, ponto 110, por página 110, fecha aspas, né? Orienta que o título é, aí, né, dois pontos, eu fiz uma citação direta aqui. O resumo, pessoal, o resumo ele é um item mais lido do trabalho, porque ele deve, e por isso, porque ele é pequeno, né, o resumo, ele tem que ser capaz de remontar todo o conteúdo em poucas palavras, tá? Só para você entender. Lembra que eu citei o professor Tiago, que ele falou um negócio em aula, eu coloquei aquele doisinho. Aqui, ó, no meu trabalho tem uma notinha de rodapé falando assim, ó. Eu coloquei o doisinho na cabecinha dele, porque era uma notinha de rodapé. Né? E disse assim, ó, Tiago Lopes de Oliveira, orientador da disciplina Metodologia de Pesquisa da Universidade de São Marcos e doutorando pelo programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, falou em aula em dezembro de 2012, né? De novo, eu escutei o professor falar isso, eu escutei mesmo, tá? Ele falou na aula. Então eu citei ele no meu, nesse roteiro que eu estou te apresentando. Então eu coloquei o doisinho em cima porque aquele doisinho é o que aparece na nota de rodapé. E aí na nota de rodapé eu falei quem era o professor, o que ele estava fazendo, qual a titulação dele, né? E a data, tá? Mas enfim, como eu estava falando, o resumo ele tem que resumir, ele tem que falar em poucas palavras aí todo o conteúdo do seu texto. Então, meus amigos, argumente, tá? Lembra que o resumo ele tem que ser feito em modo corrido, tá? Ele tem que ser direto e reto. Ele não deve pular linhas, tá? Ele não deve haver nenhum recuo, ele deve ser elaborado tendo um encadeamento de ideias, legal? E encadeamento de palavras-chave também, vamos esquecer, tá? Essas palavras-chave do texto, você tem que confeccionar o resumo baseado nelas, tá? Só um detalhe que ninguém te explica. O resumo, ele deve respeitar a ordem do texto, do seu trabalho. Por exemplo, você tem que começar falando brevemente sobre o título, né? Os objetivos, inclusive nessa ordem. Justificativa, metodologia, desenvolvimento e considerações finais, tá? Só que, obviamente, de modo breve, porque senão ele vai ser seu trabalho. No seu TCC, você tem que ter a introdução, tá? A introdução, ela deve expor a proposta do trabalho, a metodologia e o método, tá? A problemática, o pressuposto e o marco teórico, os objetivos e a justificativa. Esses itens, eles podem ser ou não ser destacados.
Entretanto, é interessante avaliar recomendações daquele que vai dar o parecer. Né? Por quê? Porque cada professor ele vai te orientar de um jeito e vai ser ele, no final das contas, lá junto da banca, que vai, né, te canetar. Então é bom você perguntar para ele. Tá? Nesse ponto, pessoal, da introdução, você deve argumentar sobre o porquê do título. Tá? Por que você escolheu esse tema e qual é o objeto de estudo? Isso tem que estar claro. Lembre-se que a introdução ela não deve ser cópia do resumo, mas tem que ser algo consistente, desperte a curiosidade no leitor, tá? Por exemplo, a proposta do trabalho é estudar tal fenômeno, a metodologia utilizada será tipo, aí você coloca o tipo da pesquisa, empírica, exploratória, de observação, etc, tá? Não precisa ser grande, mas tem que ser convincente, tá? O objetivo. De acordo a gente viu anteriormente, meus amigos, você deve responder algumas perguntas. E responder essas perguntas é o objetivo, né? Um trabalho científico ele deve responder questões mais gerais, tá? E outras questões mais específicas. As mais gerais são as perguntas que nós desejamos responder. E as específicas são as que o nosso trabalho vai possibilitar responder. Por exemplo, eu tenho lá 5 perguntas mais gerais e 5 perguntas específicas. As específicas elas têm que responder às gerais. Entendeu? As suas perguntas específicas são as que possibilitaram, eles te fizeram responder as perguntas gerais. Por exemplo, qual a composição de um bolo de chocolate? Né? Essa seria uma pergunta geral. Pergunta específica. Um bolo tem açúcar? Né? Quais os ingredientes de um bolo? Sua pergunta específica. Qual tem açúcar? Um bolo leva leite? Um bolo precisa de batedeira? Entendeu? Por meio das perguntas. Sim, precisa. Então, né, é uma das respostas da geral. Precisa de leite? Precisa. De açúcar? Precisa. Então, você consegue responder as gerais, entendeu? O que tem que ficar claro é que os objetivos específicos eles são sempre as respostas de perguntas necessárias para o entendimento de uma atitude, por exemplo. Por exemplo, quanto tempo demora discando um telefone? Quanto tempo o telefone demora para atender em média? Né? Enfim, né? O objetivo geral ele tem que estar em texto corrido, beleza? O específico ele tem que estar em tópicos A, B, C, D, 1, 2, 3, tá? Se for artigo, se você for fazer um artigo científico e não um TCC para apresentar no seu trabalho, então tem que ser os dois de modo corrido. Justificativa, o próprio nome já diz, né? Mas enfim, nesse ponto você tem que aí argumentar qual a importância social, qual a importância técnica, qual a importância científica do seu estudo. Lembra que eu falei lá em cima que eles ensinam, você tem que estudar o que você gosta? Isso é mentira. Você tem que estudar o que é justificável, tá? Por exemplo, você pode escrever alguma coisa assim. Esse trabalho auxiliará no desenvolvimento de atividades societárias mais eficientes, mais técnicas, propiciará desenvolvimento de práticas nas diversas áreas de conhecimento, né? Enfim. Metodologia consiste em você ressaltar todos os procedimentos utilizados para a confecção da pesquisa. A metodologia ela é composta de abordagem metodológica, tá? Que é o tipo de estudo, se ele é empírico, dedutivo, indutivo, tá? E é aqui que a gente aborda a lógica de pensamento usada para chegar numa conclusão, tá? Por exemplo, pensamento dedutivo é um tipo de pensamento, pensamento indutivo é um outro tipo. Os dois pensamentos eles têm uma lógica, tá? Então você tem que explicar essa lógica. Dentro da metodologia tem uma questão chamada método, tá? Que nada mais é do que a justificativa da utilização desses instrumentos. Por que você fez uma entrevista? Por que você fez uma pesquisa? Tá? Aí você detalha né? Por exemplo, se você fez uma revisão bibliográfica, façamos uma tabela com o nome, profissão, endereço físico de cada pesquisador consultado. Se foi uma entrevista, então expliquemos quais foram as perguntas, por que delas, como foi feito o recrutamento, quais foram os critérios de inclusão, entendeu? De exclusão, se a amostra foi calculada, enfim, que permita que sua pesquisa ela seja replicada, tá? Por outra pessoa.
o bom, você vai saber que a sua resposta está boa, que o seu texto está bom, quando outra pessoa conseguir fazer exatamente as mesmas atividades que você fez e chegar nas mesmas conclusões, tá? Uma coisa que eu acho legal é você tem que saber, e ninguém ensina na faculdade, é que a gente tem que explicar o ponto de vista que a gente está olhando, tá? Você explicar a sua visão de mundo, sua visão de sujeito, tá? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Estamos analisando o fenômeno a partir da perspectiva psicológica, da psicologia social, a partir de uma provocação monista, materialista, etc. Porque você fazendo isso, as pessoas vão conseguir entender melhor a sua lógica, tá? Entender porque o que você está vendo que elas não estão vendo e o que você está propiciando que elas vejam, tá? Assim, uma coisa legal é que você vai sempre ser questionado sobre a sua visão de mundo e sujeito, tá? Além de indagado por que você escolheu essa teoria e não outra. Então, crie um tópico chamado lá no seu trabalho marco teórico, tá? Que fica dentro da introdução. E conte sobre a sua visão de mundo, sobre os conceitos que vão ser usados, começando pelos seus argumentos, tá? Citando o autor que vai nortear seus estudos, tá? Por quê? Porque os mais experientes, eles precisam fazer isso. Eu sei que é difícil, tá? Mas se você não fizer, provavelmente você vai tomar a porrada da banca. Uma coisa legal, a gente tem que sempre resumir o capítulo, tá? E apresentá-lo para que o leitor ele saiba o que ele vai ler e para que seja prático caso ele queira ler outro capítulo especificamente. Então, se você vai estar desenvolvendo seu texto, antes de você desenvolver ele inteiro, faz um resuminho, tá? Porque aí o cara já olha ali e tal. Se ele não gostar, ele já vai para outro capítulo. Uma coisa que você tem que saber, não mistura teoria, tá? Jamais. Não misture autores que pensam diferente. Isso aí chama ecletismo teórico e isso torna o seu trabalho inconsistente. A não ser, obviamente, que a proposta seja apresentar as duas visões, tá? Mostrar a divergência. Eu acho desnecessário, eu acho inconsistente e um descompromisso com o modelo de base, se você fizer isso. Além de ser impossível você sustentar aí ecletismo teórico. Sim, uma coisa que você tem que saber é que já na introdução você deve fazer, você precisa fazer citações, né? Só que não uma coxa de retalhos, tá? Tem que ser um pano bem costurado de ideias. Lembre-se que muitos temas que a gente vai usar no trabalho científico, eles não são óbvios. Portanto, já na introdução a gente tem que esclarecer por meio de nota de rodapé, tá? Uma coisa que eu demorei para te... Eu tô lendo aqui meu tópico, eu fiz o seguinte, ó. Eu acabei de dizer que a gente tem que usar muito notinha de rodapé, mas eu lembrei que o professor Aloysio, ele falou que misturar perspectivas teóricas não é bom, porque geralmente as visões de mundo e sujeito epistemologicamente são diferentes, e por isso elas não combinam. Então, aí eu coloquei aqui, ó, como escreveu o professor Aloysio de Lima. Aí coloquei o 3 em cima e uma notinha de rodapé embaixo, né? Aí escrevi embaixo, ó, no 3, Aloysio de Lima, doutor em psicologia, professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, em contato por correio eletrônico, tal, expôs tal ideia em tal data, tá? Vou te dar um exemplo. Suponha que você seja behaviorista, beleza? Você não acredita que existe mente, que existe inconsciente, você acredita em comportamento. Então você colocar colocar autores psicanalistas no seu trabalho vai ser atestado de incompetência, tá? Bem, eu acho que por aqui já tá bom. Vamos logo ao que interessa, né? Que é o desenvolvimento. Você já deve estar cansado, já está com 24 minutos. Pessoal, não tem como eu fazer. Eu sei que vocês gostam de ler textos pequenos, assistir vídeos pequenos, mas não tem como fazer uma aula dessa em 20 minutos. Como se eu te tenho um semestre para te ensinar isso. Ó, eu tive que. E para ser bem rápido, eu tô pulando aqui, ó. Duas coisas que eu separei para falar, que é a delimitação e do instrumento de pesquisa. Bem, mas eu vou falar, esse texto não é para modinhas.
Essa aula é para quem realmente está interessado, tá? Você tem que fazer a delimitação. Na delimitação, as palavras-chave são as que onde, quando e quem, é o que você tem que usar sempre. Usa essas palavras não no texto, mas para nortear o texto, tá? Para te nortear. Porque é importante o modo como a gente escreve isso, porque o tema ele tem que ser único, né? Então você tem que perguntar. Sempre conseguir responder essas perguntas. Onde, quando e quem. Por exemplo, queremos estudar o limão, as particularidades da casca, quando colhido em plantações em solo seco no interior do Nordeste. Tá? A gente poderia reduzir ainda mais isso aí, né? No solo seco, no interior do Nordeste, perto da praia. Né? Quanto mais o seu sistema, o seu trabalho for delimitado, mais melhor ele vai ser. O instrumento de pesquisa. Lembre-se que é interessante sempre usar os instrumentos certos. Por quê? Se a gente vai estudar o capitalismo, por exemplo, a gente não pode ir para Cuba. Tá? A gente tem que ir para os Estados Unidos. Porque lá é o centro onde o capitalismo é mais desenvolvido. Se você vai estudar análise experimental do comportamento, seu TCC, você não vai usar conceitos de mente, né? O que eu estou querendo falar é que você não vai usar a introspecção como, né? Mas a observação. Enfim, o que eu quero dizer é que se você for estudar história, vai em locais que possuem documentos de história e faça análises biográficas lá, e não por meio de textos poéticos, etc. Se deseja realizar uma revisão bibliográfica, faça uma análise sistemática do estado da arte, né? E recuse todo arquivo que não é científico, a não ser que a proposta seja essa. Porque assim, pessoal, não adianta nada você querer estudar religião na balada, nem balada na igreja. Tem que estudar balada, vai pra balada. Quer estudar religião, vai pra teologia. Estudar teologia, vai pra igreja, né? Pra alguma faculdade dessas aí. Bem, desenvolvimento do seu trabalho. Aqui, pessoal, a nossa parceria ela vai ser mais distante, na medida em que seu tema, ele é seu. E eu não posso te orientar nesse sentido. Entretanto, eu vou te dar algumas dicas que eu achava que foram muito boas para mim e que eu acho que são convenientes, tá? Para que você possa, enfim, desenvolver um bom trabalho. Antes da gente começar a escrever o nosso capítulo, primeiro a gente deve refletir sobre o que a gente vai escrever. Pegue o título do capítulo, escreva em um papel e reflita sobre o que você vai precisar escrever sobre ele. Faça um círculo, né, em volta aí do título e vai fazendo setinhas e apontamentos. Tá? Tipo, eu preciso escrever isso porque eu quero expor aquilo, então eu vou escrever aquilo outro. Tá? Citações. Existem apenas dois tipos de citação. Citação direta curta e a citação direta longa. Tá? Alguns autores afirmam que existe citação indireta. Entretanto, na verdade, não se chama citação, se chama paráfrase. Tá? E ela ocorre quando a gente aproveita a ideia do autor e nesse caso não existe nada de curto ou de longo. Tá? A citação direta... Pessoal, isso é... Olha, preste muita atenção nisso. Eu acho que é a coisa mais importante. Citação direta não deve ser utilizada. A gente emprega apenas quando ela é muito clara e não tem outra forma de torná-la mais simples. Portanto, se possível, não use, tá? Citação direta. Se seu orientador sugerir, não use, tá? E se ele falar que está errado, mostra esse vídeo para ele, posta meu CRP para ele, tá? Mostra meu TCC para ele, mostra o canal para ele, manda ele me ligar. Tá? Tem meu telefone, tá errado. No trabalho ele não deve ter citação direta, a não ser que a citação direta ela seja muito simples, você não consegue tornar mais simples que isso. Tá? Trabalhos bons, eles não podem ter citação direta, jamais. Tá? Existe também, meus amigos, análise pessoal. Né? Embora alguns orientadores eles digam que não devemos usá-las, isso é um equívoco, tá? Por quê? E eu acredito até que seja mera ingenuidade, porque o trabalho ele é pessoal. Né? Ou seja, realizar uma análise pessoal sobre o que os outros autores falam é o mais óbvio a fazer. Portanto, né, se você tem que realizar. Você entender, a citação direta ela é quando você retira do texto as mesmas palavras que o autor usou. E a indireta, né, entre aspas, indireta, que se chama paráfrase, ou parafrase, é quando fazemos uma leitura, tá? Você lê aquilo,
Você usa a ideia do que aquele cara quis dizer, né? E usa na sua provocação. Tá? Como assim, Harley? A primeira coisa que você tem que fazer é análise do texto. Você tem que ler o que o cara falou, metabolizar, raciocinar, né? E argumentar sobre isso. Você deve fazer isso, deve fazer uma parceria com o autor. Porque quando você não deve usar o que ele fala para confirmar as suas ideias, tá? Você tem que fazer uma parceria mesmo, né? As análises, elas são indícios de maturidade intelectual. O cara que faz isso, ele é intelectual, ele tem essa maturidade. O cara que faz citação direta, muita citação direta, é preguiçoso, tá? Remonta a preguiça. Tá? Paráfrase e citação, que é o que a gente está chamando entre aspas de citação direta, ela remonta aí muito domínio de um tema, tá? Um detalhe muito importante que devemos fazer sempre é explicar quando citamos um autor que não trata do assunto da nossa pesquisa. Por exemplo, suponhamos que estamos escrevendo sobre preconceito, tá? E citamos um autor que não fala especificamente sobre esse tema. É importante você ressaltar o porquê que você está citando esse cara. Tá? Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou falando de psicologia social. Aí eu cito o Bill Gates. Bill Gates é da cara da tecnologia, não tem nada a ver com isso. Então você tem que explicar porque você tem aquele cara que naquele momento era oportuno, ele falou uma frase assim assado, entendeu? Embora ele não seja, o pensamento dele disso, é interessante, entendeu? Vamos lá, citação indireta. Segundo Skinner, aí coloco aqui, estou usando Skinner, né? Entre parênteses, 1948 foi a época. Amor é reforço positivo, né? O amor é reforço positivo, parênteses, Skinner, né? Maiúsculo o nome, tá? Vírgula, 1948, fecha aspas. Vamos lá, citação indireta. Eu tenho duas formas de fazer. Eu dei esses dois exemplos, né? Você tem a citação indireta dentro do contexto e a citação indireta fora do contexto. Dentro do contexto é quando você fala assim, ó, segundo Skinner, o amor é reforço positivo. Então, por isso, ele faz assim, assim, assado. Ou seja, a citação está dentro de um contexto. Você está falando sobre algo, né? Quando ela está fora do contexto. Amor é assim, assim, assado, papapá, papapá, papapá. Aí, bom, aí você coloca lá. Inclusive, amor é reforço positivo. Aí você ponto, né? Entre aspas, Skinner maiúsculo, o nome do autor maiúsculo, vírgula, 1948. Quando você fala segundo o autor, dentro do contexto, o nome do autor é minúsculo, tá? Só a primeira letra, obviamente, maiúsculo, que é nome. E quando você usa fora do contexto, o nome do autor ele é maiúsculo e a data, né? Como você vai escolher entre as duas situações? Vai depender de como você está organizando o argumento, tá? A escolha ela é pessoal, você que vai escolher, mas ela tem que ser lógica. Escolha dentro do contexto se você for terminar a argumentação com suas palavras, tá? E com sua ideia. A ideia que você construiu, a ideia que você entendeu. Agora, né, se você for usar a outra, é porque você está usando a ideia do autor. Mas uma coisa que você tem que saber é que quando você usa a citação fora do contexto, o número da página é opcional, tá? Uma coisa que você tem que entender é que quando a gente fala assim, ó, segundo o autor, a gente dá a entender que nós estamos dizendo que o autor argumentou sobre alguma coisa. É como se a gente fosse um entendimento nosso sobre o que ele disse na vida real. É como se a gente falasse assim, fulano nos disse e nós interpretamos, mas outra pessoa poderia interpretar diferente, tá? E quando a gente usa uma frase, uma citação fora do contexto, é como se fosse notório para todo mundo, tá? Aquela ideia. Por exemplo, imaginamos que estamos em uma sala de aula e um professor fala algo e todos os alunos entenderam do mesmo modo. Então, mesmo que seja com as nossas palavras, a ideia é do professor. Então, nesse caso, a gente usaria uma citação aí fora de contexto, tá? Vou fazer um desafio. Eu duvido que seus orientadores saibam isso. Eu duvido que seu orientador tenha te ensinado isso. Tá? Não é porque ele é ruim, é porque o cara orientar 300 alunos é foda, né, meu?
Citação direta, tá? É aquela que você coloca entre aspas, tá? Amor não é nada mais senão outro nome para reforçamento positivo, fecha aspas. Aí eu coloquei aqui Skinner maiúsculo, né? Vírgula, 1949, vírgula, P de página minúsculo, ponto, XX, que é o número da página. Aí fechei, tá? E eu poderia colocar também assim, ó. Segundo, aliás, Skinner, né? Aí, entre parênteses, 1948, argumenta que, dois pontos, parênteses, aspas, né? Amor não é nada mais senão outro nome para reforçamento positivo. Eu usei as mesmas palavras do autor, aí fechei, né? Dupla, aspa dupla, coloquei vírgula, aí coloquei vírgula, não, coloquei o ponto, aí entre parênteses a página, ponto, p ponto, xx, fechei, né? Que era o nome da página. De novo, pessoal, ressaltando, em um texto científico a gente não usa muitas citações diretas. Primeiro porque incentiva a leitura é como se você fosse obrigado a ler para poder fazer citação indireta. E segundo, porque você mostra segurança na sua pesquisa. As citações elas não servem para confirmar uma ideia, mas para fundamentar. Na verdade, nós devemos argumentar, tá? E jamais escrever o que a gente leu. Trabalhos científicos bons, eles têm muitas citações indiretas, análise pessoais e pouquíssimas, algumas ou nenhuma citação direta. Portanto, não use, tá? Uma coisa que eu cometi o erro e não quero que você cometa é que assim, a gente não deve colocar a cadeia de citações, tá? Jamais. Nunca, 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 nunca. Cadeia de citação, não, tá? Se você quer fazer o correto, assim, aqui eu coloquei no meu exemplo uma, duas, três citações, tá errado. O certo é você fazer uma citação, aí você faz uma análise pessoal, você pensa, tá? Escreve tudo, tem, aí depois, né, você faz outra citação. Lembrando que, se puder, evita a citação direta, tá? Existem várias maneiras de você citar um autor, mas o que vai mostrar que a citação é direta são as aspas, tá? As aspas duplas. Ou o espaçamento. Se fosse uma citação com mais de 4 linhas, pessoal, ela tem que estar destacada do texto, com aquele recuo número 4, sabe? E além do espaçamento simples, sem aspas. Entretanto, essas questões, elas dependerão das sugestões do manual do seu parecerista. Por que eu estou falando isso? Você tem que sempre perguntar para o cara, porque ele que vai te julgar. Antes, peça ajuda para o seu orientador, mas peça ajuda também para o parecerista, tá? Só um detalhe, já que eu falei isso, antes de você falar com o parecerista, fala com o orientador. Pergunta pro orientador, eu posso falar com o parecerista para ele me dar alguma dica? Para não gerar nenhum ciúminho, eu sei que pode ter. Citações, elas devem ser usadas para formarmos uma parceria entre nós os autores, tá? Porque a gente nunca tá só. Inclusive agora, se você estiver aí na sua sala, só você assistindo esse vídeo, você não tá sozinho, tá? Eu e você, beleza? Então a gente nunca tá só. Portanto, a gente não usa a palavra eu fiz, você fez, mas sempre nós fizemos, nós estudamos, nós defendemos, nós argumentamos. Não importa se você fez o trabalho sozinho, tá? Se você fez o trabalho sozinho, de novo você vai escrever nós. Se você fez em dupla ou em trio, você tem que usar nós mesmo. Mas se você fez sozinho, você tem que usar nós também. Porque quem fez o trabalho, você e o autor que você leu. Quem está explicando, quem está defendendo a ideia, você e o autor que você citou. Então não se usa, não escreve eu fiz ou eu, é sempre nós, tá? Não se usa as palavras de acordo, conforme ou segundo, tá? Em citações diretas. Essas palavras são utilizadas em citações indiretas, tá? Porque apontam que é você e não o autor que está escrevendo. Você não usa segundo, ou de acordo, ou conforme fulano e faz uma citação direta. Isso também é ingenuidade, tá? E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo em todos os trabalhos científicos que eu leio esse erro, inclusive no meu. Tá, hoje se eu fosse fazer, obviamente, depois de 4 anos, eu me formei em 2012, hoje obviamente eu ia fazer melhor. Mas eu cometi esses erros, tá? Embora os professores eles tenham me alertado, eu ainda deixei um ou outro. Eu lembro que eu fiz essa, tirei tudo, reformulei, mas ainda acho que deixei escapar. Quando você fazer uma citação direta, você tem que usar termos como argumenta, argumentamos, defendemos, escrevendo ou escreveu. Por exemplo, fulano de tal argumentou, ciclano defendeu, Beltrano escreveu e etc, tá?
Geralmente, escrevemos no presente, pois é o momento que a gente lê, né? E que o autor está argumentando. Mas o interessante é que você escreve isso no passado, porque para ficar mais evidente que quem argumentou foi o autor e não você. Por exemplo, fulano defende, fulano entre parênteses xxx, vírgula p, ponto xx, fecha parênteses, defendeu. Fulano escreveu, né? Fulano argumentou. Uma coisa que você tem que entender é que você tem que usar, nós usamos palavras como, né? Você tem que usar sempre assim, falou, disse. Por quê? Porque o autor difícil, você não pode, aliás, desculpa, você não pode usar isso, tá? Por quê? Porque dificilmente o autor ele realmente te disse. Nesse caso, por exemplo, se você me citar no seu TCC, então você tem que falar, o Harley falou, o Harley me disse, porque eu estou te dizendo. Mas quando você lê um texto, o autor não está falando nada, ele escreveu, ele defendeu, ele argumentou, né? Então, evite usar o verbo falar ou dizer, a não ser que você realmente tenha ouvido numa palestra, num seminário, numa videoaula, tá? Se você precisar usar aspas, use as simples, tá? As aspas duplas só quando for fazer uma citação direta, né? A citação literal. Aspas simples usa geralmente quando você for identificar algo que não é de nenhum autor. Pessoal, eu sei que essa aula está grande, mas é importante você assistir ela inteira. A gente deve escrever sempre no plural, como eu falei, não porque a gente nunca faz nada sozinho, por mais que a gente tenha feito, tá? Uma outra coisa, você nunca fala assim, em hipótese nenhuma, eu pesquisei, eu concluí, ou eu fiz, porque como eu te falei anteriormente, a gente nunca faz nada sozinho, a não ser que você seja doutor. Doutor pode fazer isso, tá? Doutor pode escrever lá na tese de doutorado, eu pesquisei, eu fiz, portanto eu concluo. Você não conclui nada, tá? Eu, Harley, não concluo nada. Mestrando não conclui nada. Doutor conclui. Pós-doutor conclui. E segundo o professor Leonardo, bem, segundo não, o professor Leonardo Pinto, Leonardo de Almeida Pinto, Leonardo Pinto de Almeida, ele me falou da Universidade Federal Fluminense, que inclusive ele acha que isso é ingenuidade. Ele é doutor, é pós-doutor, ele acha que é ingenuidade. Nem ele conclui nada. Pessoal, não coloca no seu trabalho relação de causa e efeito, porque quando você, por que você não pode concluir alguma coisa? Porque quando você não pode provar nada, nada é provável, né? Um DNA, por exemplo, vai fazer um DNA, é 99,9999999% de chance do cara ser pai do filho, não é 100%. Você só conclui algo quando é 100%, tá? Isso é complicado. Quando você conclui é porque é algo irrefutável, então isso é, né, é complicado falar. Em um trabalho existem muitos conceitos que não são óbvios, né? Então explique, não tenha medo ou preguiça de usar as notas de rodapé. Às vezes o que é simples para você não é simples, não é completamente complexo para mim. Sigla, pessoal, explique todas, tá? SBT, tracinho, né? Sistema Brasileiro de Televisão. IBGE, tracinho, tá? Instituto Brasileiro, né? Sempre contextualize o que você está escrevendo antes e no fim de um capítulo. Não termine um capítulo com citações. Nunca, 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 jamais, tá bom? Isso é um erro gravíssimo. Se você citar um autor que não fala sobre o que você está defendendo, explique. Isso eu já falei, tá? Uma coisa que é interessante é que a sua pesquisa ela não precisa ter 1000 páginas. Talvez com 20 você consiga explicar bem o que você quer, tá? Só que ela tem que ter lógica. E é isso que vai mostrar o tamanho do seu trabalho. Uma coisa legal, não utilize parágrafo grande, tá? Sintetiza. Percebe que avalia que os artigos geralmente são parágrafos pequenos. Por quê? Porque primeiro ele fica mais limpo e segundo porque ele facilita a leitura, tá? A não ser que seja inevitável, tá bom? Você pode usar parágrafo grande. Um parágrafo ele não deve ser maior que 5 linhas, a não ser que realmente seja muito inevitável. Referências bibliográficas, é importante você verificar umas 20 vezes isso aí. Não pode faltar ou sobrar, tá? O legal é você criar uma lista de referências lidas, tá? E depois umas referências bibliográficas, onde você vai conter todas que foram consultadas.
para facilitar e aguçar a curiosidade do leitor após o fim de um trabalho. Um capítulo, tá? Por isso, coloca essas referenciazinhas ao fim de cada capítulo. Referência bibliográfica, coloque em ordem alfabética e siga um padrão. Não existe um modo correto de fazer, mas a melhor maneira é você referenciar o máximo de informações possíveis para identificar o autor, tá? Última coisa, o trabalho é seu. Ninguém domina, ninguém conhece mais ele que você, tá? Então, não tenha medo da banca, tá? A banca é que vai ter que se enquadrar ao seu trabalho, o cara é que vai ter que ler. Você já leu, você construiu, o cara é que tem que ler. Beleza? Espero que tenha gostado da aula. Se inscreve no nosso canal. Eu sei que a aula foi cansativa, mas realmente, assim, sem falta modéstia, ela foi muito boa. Beleza? Um forte abraço aí. Beleza?